Boa noite, eu sou Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E hoje aqui 2 professoras, meia dúzia de R$1.000 no bolso e um sonho, que é torcer para que o cuidado ele nunca perca o sentido de presença. Até tive que ler aqui um pouquinho, porque essa frase ela ficou bem complexa assim para mim, porque ela trouxe bastante coisa, Tati. Me trouxe essa lembrança de termos pais presentes dentro de casa e essa necessidade do cuidado hoje em dia, né? Então, assim, linkando essas duas coisas, a gente trouxe para debater hoje aqui com vocês esse nosso sonho. Então, acho que é um sonho assim que a sociedade inteira tem, né, para com as nossas crianças, né, que elas tenham direito ao cuidado, mas que elas também tenham acesso a essa presença, né, paterna, materna, enfim. Exatamente. Então, né, pessoal, estamos aí com mais um Sala Aberta, onde o sofá vira sala de aula e a conversa vira consciência. E quando se trata aí de criança, de adolescente, a primeira coisa que vem à reflexão é que como mudou. A gente não pode dizer que hoje é melhor, que ontem foi melhor, enfim, mas mudou. E com essa questão da estrutura e do cuidado, nós temos 2 lados aí, porque no andar da carruagem, muitas coisas que antes não se via, hoje se vê com relação à criança e adolescente. E até na escola, nós mesmos como professoras, hoje nós temos um olhar bem mais apurado com relação à equipe de saúde junto, com relação ao ECA, aí, que fez 25 anos, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse olhar, digamos que se tem um olhar maior para a diversidade, para o diferente que está em nossas escolas e que antes nós não tínhamos assim aquele tato, nem o preparo que hoje não temos também, tá, pessoal? Diga-se de passagem, a gente precisa de preparo constante para isso, e isso nos sobrecarrega. Então, já aproveito para falar, porque hoje o bom é que a escola é totalmente democrática e que todos são aceitos na escola de forma igual, porém a gente ainda precisa de muita coisa dentro dessa escola para que nós consigamos aí dar conta disso. Muito bem. Porém, a questão do cuidado com os pais estarem trabalhando, de não ter aquela coisa tão familiar de uma tia, da madrinha, da avó ficar. Eu fui uma que fiquei com a avó, então isso já me traz assim lembranças muito positivas, muito amorosas, que são referências para mim até hoje, que hoje o pessoal não tem, porque acaba cuidando de quem dessa criança, desse adolescente? Todo um coletivo. E esse coletivo inclui, inclusive, as telas, né? Que muitas vezes não são uma boa companhia quando a criança ali e o adolescente está sem supervisão nenhuma. Então, todas essas reflexões aqui é o que eu e a Sabrina queremos que vocês reflitam e que nos tragam aí a posição de vocês, já compartilhando, comentando e falando. Você acha que foi bom ontem, que é bom hoje, e como pode ser para melhorar tudo isso, né? Porque a gente sempre procura ali proteger e acolher essa criança e esse adolescente, e o Sala Aberta contribui diretamente para isso, porque todos os nossos programas são pensados numa forma de melhorar a sociedade como um todo, mas o nosso foco é sempre muito a criança e o adolescente, que é o nosso dia a dia. Então, estamos aí abrindo os trabalhos nessa... Sim, sim. Tu falou ali várias coisas que são muito importantes, realmente. Essa questão da escola ser democrática, de nós recebermos alunos com todas as suas diversidades, né, e necessidades, é uma coisa assim muito positiva, muito boa. Porém, há de se lembrar, né, e reforçar isso para a sociedade, que nós não temos uma escola hoje realmente, de fato, estruturada para receber essas crianças. Então, assim, acaba ficando realmente uma sala de aula sobrecarregada, com poucos recursos, com
professores que têm que se dividir em 1000 para conseguir atender cada aluno com as suas especificidades, né? Então, assim, é bem complicado. Então, aquela questão onde a gente está tentando ser o mais abrangente dentro da escola, ser o mais plural ali dentro da escola, a gente está deixando aquela equidade de lado, né? Essa palavra, que é uma palavra muito bonita, ela é uma palavra que deveria ser utilizada realmente, colocada em prática todos os dias, ela está ficando só para slogan aí de camiseta e de banner, porque realmente não se tem isso hoje em dia dentro das escolas. E isso, digo, das escolas públicas e particulares, lembrando sempre, a gente não está fazendo aqui uma crítica ao ensino público, muito pelo contrário. Muitas vezes, até é no ensino público que a gente vê essa inclusão sendo colocada realmente em prática, uma vez que na escola particular a gente, né, tem que levar em consideração que tudo é custo, tudo é valor, enfim, né? Não vamos entrar agora nessa seara aí, que o buraco é mais embaixo, né? Mas falando desse tempo lá de trás, né? Houve um tempo onde o cheirinho de comida da mãe, tu saber que tu ia sair da escola, ia caminhar ali alguns passos, já ia estar dentro da tua casa, e a mãezinha com o almoço pronto, né? Depois a tarde toda era a mãe te coordenando, lava a louça, seca a louça, agora tu vai fazer o tema, agora... A criança não precisava, a criança, o jovem, enfim, ele não precisava estar com uma responsabilidade de fato, porque tinha a mãe ali, a avó, quem seja que cuidasse da criança em si, orientando, né, e coordenando aquilo ali. E hoje a gente vê, bem como tu falou, né, somos filhos da tela azul, né, é a televisão aí que está que está criando para nós essas crianças. Isso tem sido um problema que nós, obviamente, estamos aí de olho, prestando atenção, estamos vendo o quanto isso tem refletido tanto dentro das salas de aula quanto, né, numa sociedade como um todo, e trazendo esse assunto, então, à luz para essa discussão, né, Tati? Com certeza, e é uma discussão que não tem volta. Nós realmente vamos ter que ir aprendendo e cada vez mais a lidarmos com esses desafios, porque a criança que está na tela ali, ela vai sofrer de uma solidão já na infância, ela vai sofrer uma exposição precoce, como nós já tratamos aí em outros programas, cada vez mais crianças com ansiedade, enfim. Então, é uma série de desafios que nós vamos ter aí que ir desenvolvendo, porque nós passamos por isso, nós sentimos isso hoje também, e as nossas crianças e adolescentes, mais do que nunca, assim, também, com essa questão da coisa muito rápida, coisa muito momentânea, tudo tem que ser para já, o que é novidade agora, daqui a meia hora já não é, então aquela coisa muito instantânea, né? Então isso nos prejudica, e eles que não têm aquele discernimento, aquela maturidade, mais ainda. Exatamente. Mas, então, assim, ó, aproveitar então aqui e falar para vocês que esse episódio ele tem um oferecimento aí dos nossos patrocinadores, a NC Store, também a Alessandra Rocha underline, aliás, Alessandra Rocha Sobrancelhas underline, e a @cuias da Rê. E eu pedi então para vocês, né, que sigam os nossos patrocinadores também, nos sigam, dê um like aí, compartilhem, comentem nesse episódio e em qualquer outro que vocês estejam. Já dá para maratonar, eu acho, né? Tem alguns episódios já no nosso... Temos. Já dá para fazer uma maratona aí de sala aberta, né? E pedindo então para vocês, além de apoiar, valorizar aí, né, quem faz aí, nós aqui da Sociedade Rio-Grandense, aqui fazendo, nos esforçando a cada dia que a gente vem aqui com o coração aberto para gravar, falar sobre assuntos que importam realmente para a sociedade e que são tão latentes, né, hoje em dia, e que muitas vezes a gente tenta deixar um pouquinho de lado, porque são assuntos que, ó, mexe direto ali na ferida, às vezes de quem está fazendo e às vezes de quem está recebendo todo esse trabalho, né? Então,
conto aí com a ajuda de vocês. Deixem o like, não se esqueçam que YouTube, Instagram e todas essas redes sociais aí, elas exigem que a gente deixe rastros. Então, deixe o seu rastro aí para nos ajudar, tá? Vamos lá, então, né, fazer essa nossa... já fizemos essa breve introdução aí ao tema, né? E aí a pergunta é, quem cuidava de nós, né? Então, a gente já meio que respondeu isso, que naquela época, né, há pouco tempo atrás, né, que nós somos novinhas, vocês sabem disso, né? Então, era mãe, no meu caso, minha mãe cuidava de mim. Algumas vezes minha mãe tentou ir trabalhar, mas a minha avó não ajudava, não colaborava, e a minha mãe tinha 3 filhos pequenos, e aí, função de creche, pagar para os 3 também já não dava, né? Ficava bem difícil, e a avó, às vezes ela cuidava, às vezes não cuidava, eram uns rolos, assim, sabe? Uhum. Então, já tinha esse negócio lá na família. E algumas vezes a minha avó, então, cuidou da gente. Mas, a avó cuidava daquele jeito, sabe? A gente adorava pegar e enrolar ela. Eu e meu irmão, a gente era muito bagunceiro. A gente inventava cada bagunça. E depois a avó dizia assim, não, passaram a tarde inteira bem tranquilo, os anjinhos. E a gente tinha aprontado todas, né? Quem cuidava de mim, no caso, era a avó, né? E a mãe trabalhando sempre ali 2, 3 faxinas por dia, inclusive viajando com a chefia para a praia ou viagens, assim. Então, ela ficava bastante tempo fora. Então, veja que como é que era a situação. Ontem ainda minha tia estava falando sobre isso, que ela dizia assim, não, mas a Tati, a dona Anice, muito obrigada aí, mãe, ela ficava justamente muitas vezes distante, trabalhando muito, porque a Tati, se lançassem a sala de jantar da Barbie, ela ia pedir e a mãe dela ia fazer aquele esforço e tal. E realmente era. E aí eu me lembrei de uma ocasião que, uma determinada vez, lançaram, e tu deve lembrar, o banheiro da Barbie que fazia descarga no vaso. Aquilo ali eu enlouquecia. Eu enlouqueci com aquilo ali. Não é possível. Ainda bem que eu não vi isso, eu não lembro disso, mas eu não quis isso. O vaso era perfeito, chiquérrimo. Já odiava limpar o banheiro em casa, imagina limpar o banheiro da Barbie ainda. Fazia descarga aquilo ali, uma loucura, assim, banheiro chiquérrimo. E não deu outra, né? Saiu o tal do banheiro. E aí a gente estava lembrando dessa ocasião aí que a mãe, coitada, acho que, sei lá, todo o dinheiro do mês foi para que eu tivesse o banheiro com a descarga. Por isso que eu agradeço, né? Porque ela dava o barulhinho, tudo, uma coisa chique, levantava. Aquilo ali, para mim, era hora de ir no banheiro, entendeu? Não sei quantas vezes eu levava a Barbie no banheiro, aquele período ali. Eu lembro que eu demorei para cansar. Até o pessoal dizia, vai estragar essa descarga aí. Mas eu gostava de... Aí, nós lembrando, eu tinha que ouvir aquele barulho, levantava ali, o negócio era muito top, assim, então... Barbie cagou, né? Exato, e a minha mãe, muitas vezes, tentando dar esse conforto, né? Por ela não estar presente, ela se esforçava com aquilo, e tu veja como é que é essa coisa, né? Quando eu cresci, eu fui me aproximar mesmo da minha mãe depois que eu engravidei, porque a minha mãe me ganhou muito nova, ela tinha 19 anos, então ela queria curtir a vida, namorar, enfim, sair, aquela coisa e tal. Então, nós não éramos tão próximas. Eu era muito próxima da minha avó. E conversando com ela, ela mesma faz essa reflexão e diz hoje, talvez tu não precisasse de tanta coisa material, tu já não tinha o pai, né? Tu pai desconhecido, tu não conheceu. Mas, na minha cabeça, eu estava fazendo o melhor. Então, tu pedia uma coisa, meu Deus, ela lutava, ela fazia de tudo. E a referência, como eu te falo, muitas vezes acabou ficando a minha avó, que era analfabeta, inclusive, que eu já contei aqui no programa, que, inclusive, muitos anos depois eu fui saber que ela mentia, que ela estava lendo a revista para que eu fizesse os temas e as coisas, né? Então, toda essa coisa assim do cuidado, essa coisa do cheirinho da comida, né? Que acalenta o coração, tudo isso vem eu na cozinha com a minha avó. E interessante como a gente traz isso. A comida, para mim, sempre foi um conforto, um momento muito afetivo. Quando eu trabalhei com isso na terapia, foi uma das primeiras coisas que eu tive que trabalhar, porque a comida, para mim, era amor. E eu tinha ansiedade em comer. Então, quando eu estava com alguma coisa me incomodando, era na comida. Porque ela me remetia a esses momentos de acolhimento. Quando eu estava na cozinha com a minha avó conversando, trocando uma ideia com ela, ali naquela cozinha, e nós cozinhando juntas. Então, quando foi para emagrecer,
foi um horror, porque a comida para mim, nossa, era tudo. Eu comia ansiosamente, qualquer problema que eu tinha, qualquer coisa, era um desconto na comida. E era uma coisa emocional, assim. Então a comida era o meu alento, assim. Tu vê que é diferente, porque a nossa história, né? Porque a minha mãe também me teve muito nova, 17 anos, e pelo contrário, tem uma ligação muito forte com a minha mãe. Então, minha mãe era quem brincava comigo de boneca, jogava vôlei comigo, e com a minha avó não, sabe? Não tenho, eu nunca tive aquela coisa de carinho de vó, ai, a avó faz uma comidinha e tal, Sim, eu, a avó e o vô, no caso. né? Então, Não, eles que acabaram ficando comigo. E eu, na infância, eu estava lembrando que fora as crianças que nós brincávamos na rua, isso remetendo já ao programa anterior que a gente conversou, eu era uma criança sozinha ali se eu não tinha os amigos. Por quê? Porque meu irmão nasceu 13 anos depois. Então, eu ficava muito com a minha avó, ficava muito em função daqueles adultos ali que trabalhavam, que voltavam. E ainda bem que se tinha os vizinhos que eu podia sair para a rua e brincar, porque senão eu ia ser uma criança muito solitária. Eu fiquei pensando sobre isso até no último programa. Né? Então, são coisas assim que às vezes passa e fica até como uma reflexão para os adultos, para os pais aí, né? Para ter esse equilíbrio entre até onde a criança precisa ter alguma coisa, até onde eu preciso ser a companhia dessa criança, né? Para que não fiquem lacunas e fique tudo depois para o terapeuta, para o psicólogo, enfim, porque são coisas que depois, quando tu cresce, tu tem a maturidade, tu vê, nossa, era uma coisa simples lá, mas que hoje já não é mais tão simples, né? sim. E aí viram aqueles traumas de cicatrizes. E é importante ter um olhar atento também sobre isso. Sim. E é isso aí, pessoal. Os tempos mudaram, né? As rotinas, as famílias mudaram. E que bom também, né? Que mudaram, faz parte da evolução. E chegamos no hoje. E pensando nesse hoje, aí surgiu eu acho que esse problema agora que temos que resolver, né? Como é que vai ser esse amanhã? Então, como a gente bem falou ali, né? Contando um pouco do nosso passado, eu mesma aprendi muito a bordar, cozinhar, fazer um monte de artesanato com a minha mãe. E não vejo hoje em dia as crianças, os jovens se interessando por esse tipo de coisa. Então, já vejo que no futuro não vamos ter, então, adultos ali que saibam fazer, tenham essas habilidades aí, né? Serão poucos. Eu realmente, particularmente, não conheço, não me lembro agora de nenhuma criança que eu vi costurando, bordando, Não fazendo alguma coisa. conheço, não me lembro. Fazendo E te digo tricô. mais, se tu perguntar para eles, vão dizer que não tem muito interesse, não. Então, né? Novos tempos. E aí, pais e mães passando aí o dia fora para trabalhar, quando as crianças têm aí com quem contar um adulto ainda responsável dentro de casa, ok, beleza, mas quando não tem, a gente conhece aí um monte de realidade onde não tem, onde as crianças ficam sozinhas em casa. Muitas vezes uma câmera que fica ligada ali na casa para o pai e a mãe poder dar uma olhada naquela criança, quando tem essa realidade, quando tem essa possibilidade, senão fica por conta, né? E aí é que mora o perigo, né? A gente vê acontecendo tanta coisa e às vezes a gente fica pensando assim, mas como assim? Cadê a mãe? Cadê o pai? A mãe estava trabalhando, o pai estava trabalhando, né? E a criança aí solta. E nem não vamos tão longe. Claro que a gente faz essa crítica, traz essa pauta aqui para dentro de Sala Aberta, mas a gente também se analisa, né? Eu mesma me analiso enquanto mãe, assim, o quanto que meu filho passa no quarto jogando videogame, o quanto, quantas vezes, quantos domingos eu tô proporcionando, sei lá, um passeio para nós e não precisa de muito, não precisa gastar. Esse domingo mesmo eu peguei, vamos caminhar, saí para caminhar, fomos, até a Bela foi junto, sabe? Fomos caminhando até o parcão, depois na hora de voltar, meu marido foi buscar a gente de carro. Ainda bem, porque caiu a chuva bem na hora que ele chegou. Senão a gente ia chegar tudo molhado em casa. Mas foi bom, sabe? Mudar um pouquinho, sair para caminhar, sair de dentro de casa. E a vontade, gente, não era de sair. A vontade era de ficar em casa, era de ficar tirada no sofá, série Netflix, maratonando. É o que a gente quer, a gente tá cansado.
Mas existe essa responsabilidade de ser mãe e outra, existe essa responsabilidade comigo também. Não é só com o filho, né? É comigo também, de não ficar só dentro de casa, de sair, de passear, de respirar um ar, mesmo que, né, dentro da cidade não seja tão puro esse ar, mas, né, de pegar um ar poluído na rua. Existe essa necessidade também. Sim. E aí, Tati, tu tem feito alguma coisa também para mudar aí para ou tu já tem consegue ter esse equilíbrio dentro de casa? Não, eu vejo que assim, ó, eu vejo que as relações elas têm que estar sempre passando por novos contratos, né? E meu marido adora dizer que eu adoro um contrato de convivência, eu adoro um contrato de convivência, porque eu acredito que tem que ser sempre revisitados esses contratos. Ou seja, essas combinações, essas normas, então, frequentemente a gente está retomando e vendo, porque às vezes a gente faz um combinado que não sai. A gente, por exemplo, combinar, não, agora, 3 vezes na semana nós vamos fazer uma reunião aqui, nós vamos assistir um filme e depois nós vamos sair e depois, não conseguimos nada daquilo. Bom, volta. Então vai ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, vai ser tal coisa. Mas assim, a gente tem uma rotina assim muito de passeios ao ar livre e na rua. Até porque a gente não mora em casa, nessa é condomínio, então tu não tem como tu ficar todo o tempo, né? Então isso já nos obriga. Então, assim, nós temos praças perto, então a Laura é muito da corrida, a turma assim é muito do esporte. E eu, depois que eu tive o Simba, eu caminho muito, né? Assim, independente de alguma atividade física, como eu disse, não. Depois que eu tive o Simba, eu imaginei tu ganhando o Simba, parindo o Simba. Porque eu saio sem o celular, né, geralmente, e eu fico assim 2 horas e meia na rua, às vezes 3 horas. E nisso a gente percorreu uma boa parte do bairro caminhando e sem aquele estresse, sem aquela coisa, curtindo mesmo, curtindo, encontrando alguém, caminha um pouco. Às vezes ele corre, então eu acompanho. E o próprio cardiologista disse para mim que isso é muito bom, porque eu tomo medicação para pressão, né, depois do parto, enfim. Então, é bom para a minha cabeça e é bom para a minha saúde. Então, é interessante pensar nisso que tu falou agora, porque assim, ó, realmente não é uma questão, porque a gente sempre tem uma justificativa de dizer assim, ó, não tenho dinheiro. Então a gente tem que estar sempre revisitando isso. Será que eu não estou fazendo determinada coisa porque eu estou querendo justificar e às vezes não preciso de nenhum real? E aquilo ali tu vai fazer um bem para o outro, tu vai fazer a mudança no dia do outro, enfim. E ainda mais de criança e adolescente, que a gente está falando que ainda não se governam, né? Que a gente adora dizer isso para eles, por sinal, né? Tu não te governa, o que tu tá pensando? Porque eles pensam muitas vezes, se governam, né? E eu sou uma que digo, mas tu não te governa ainda. Então é isso. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E é como você falou, todos nós estamos nesse processo de amadurecimento, de cura, do tentar melhorar a cada dia. Então acontece que a gente tenta, não sai, volta de novo, tenta, não sai. Né? Então, são contratos de convivência. Eu tenho muito esse ritual, assim, olha, não está funcionando. A Laura, há muito tempo, conviveu com um contrato, assim, do lado da televisão, do lado de lugares onde chama atenção, com as regras todas. E muitas vezes ela não cumpria, sei lá, metade. Eu vi um vídeo super interessante que a madrinha dela me mandou essa semana, que eu quero te encaminhar também, que a criança não deve ter 10 anos ainda, e a criança recebe R$ 100 de mesada. Tá? E aí chega na hora da contabilidade. Então, eles têm chegou o final do mês, R$ 100, a criança foi faceira para a mesa com a mãe. E a mãe começou na tabela com a criança. R$ 100, então vamos ver aqui com a mãe. R$ 100, tu não juntou os brinquedos. Segunda, quarta e sexta. Cada penitência, R$ 2. Então, ela já saiu perdendo R$ 6. E a mãe mostrando. Até aí, a carinha estava boa. As roupas que nós combinamos que tu ia ajudar a dobrar, menos R$ 5. Ela já fez uma cara e disse, não, mas eu ajudei na roupa, isso e aquilo. E a mãe, não. Tu ajudou? Não, tu colocou a roupa da cama no sofá. Era para a guarda dela. Já começou a ficar com uma cara feia, sabe?
não ajudou a tirar a louça, colocar na pia, não sei o quê. E aí, a penitência de responder os pais, os responsáveis, era menos R$ 10. Ela teve 3. Nossa. Resumindo, para ti, ela ganhou R$ 55. Ficou louca. E a mãe insistiu e disse que então naquele próximo mês que ela melhorasse o comportamento, fizesse aquelas regras de convivência ali, que ela não teria desconto. Eu achei genial aquilo que a Laura nem vejo, porque eu estou pensando em fazer algo parecido em casa. E acho que não vai sobrar nada para ela daí. Não, então, aí eu tenho duas colocações para fazer. Uma, sim, óbvio que, né, que eu achei genial. Já fiz na minha casa. E aí não sobra Me nada. dei muito mal, porque eu tenho TDAH, gente. Eu esqueço. Então, eu esquecia de anotar o que o Arthur fez ou deixou de fazer. Eu esquecia. Chegava final de semana, quando vê no susto, ele dizia assim: é hoje que eu vou ganhar o meu dinheiro. Tinha esquecido, tinha esquecido. Tava a tabela lá no quarto, lá pegando poeira, que eu já tinha esquecido de preencher. Então, assim, olha. Ai, para mim Não foi. deu bom. Não, Essa para mim coisa foi não. pior aquilo Entendi. ali. E tu vê, né? Outra coisa também que me chamou a atenção. Tem uma mãe olhando essa Sim, criança. sim. E bem Entendeu? olhando. É. Essa bem olhando. Olhando bem. E Porque essa ela mãe não sabia tem tudo. TDAH. Não tem. Ela sabia tudo. Muito interessante, assim, para te Sim. encaminhar. E você aí já se pegou pensando em como que foi, como que tu foi criado, como que tu foi cuidado na tua infância e como, se responsável hoje, né, por alguma criança ou adolescente, como é que tu estás desenvolvendo essa tua responsabilidade, né? Tá olhando para tua criança, tá cuidando, tá cobrando dessa criança. Deixa aí nos comentários para nós, a gente quer ouvir um pouquinho de ti também falando sobre isso. E vamos passar então para o nosso próximo aqui, para nosso próximo quadro aqui, né? E agora eu vou conversar então com a nossa velha guarda, né? Vamos conversar agora com os pais aí, com os responsáveis, né? Quero falar para vocês então que o cuidado ele não é sobre estar o tempo todo, mas sobre estar de verdade. Às vezes 10 minutos de escuta valem mais do que o dia inteiro ao lado da criança, muitas vezes ali sem estar presente mesmo, né? Quantas vezes a gente se pegou do lado dos nossos filhos ali, cada um no celular e o tempo passando. E passa e voa, né? É um limbo celular. A gente pode, então, resgatar o que as nossas mães faziam, né, de melhor para nós, que era se importar com cada detalhe, com o olhar, com o gesto, tu pensar que aquela criança está ali e tu é o responsável por introduzir ela depois numa fase adolescente, né, e ter esse preparo, essa conversa, esse diálogo para que isso aconteça da melhor forma possível. Tu é o porto seguro e, principalmente, tu é o exemplo dessa criança, né? Então, não adianta a gente falar o que é para fazer e o que não é para fazer, e estar fazendo ou deixando de fazer na frente da criança, porque eles vão olhar. E essa juventude, ela é questionadora. Além de olhar, de observar e de imitar, eles vão questionar. Por que é que tu estás fazendo isso? E nós não vivemos mais naquela época onde a criança ousa abrir a boca e a gente, ó, com a mão. Não, a gente passou, graças a Deus que passamos. Então, haja paciência, sim, para conversar e para explicar. Estou fazendo isso por isso, isso, para o teu bem. E que se for necessário falar isso 1 milhão de vezes, a gente vai falar. Porque são fases, essas fases passam. Daí até posso dizer isso por experiência própria, cada fase do meu filho foi assim, eu achando que nunca ia passar e a fase passou. E aí o que acontece? A gente só vai para uma outra fase, se repete mais outras frases 1 milhão de vezes, né? Mas eu sempre brinco, inclusive, com meu filho, dizendo que eu quero mostrar para ele essa paciência para que um dia ele tenha paciência comigo também, porque vai chegar a vez onde ele vai me cuidar, né? Eu espero também não dar tanto trabalho assim para ele, mas enfim, eu vou deixo esse recado então para que vocês pensem, reflitam e comecem a agir, se for o caso, pensando em tudo isso. Eu sempre converso com os alunos assim que já são Fundamental 2 e que estão no ensino médio, porque eles muitas vezes vêm relatar assim, os questionamentos, as mágoas, as revoltas que eles têm com o responsável ou com seus pais. E uma coisa importante que
se precisa fazer e muito com a criança e com o adolescente é mostrar para eles que eles também têm que ter empatia e se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, assim, eu tive que mostrar para eles, deles falarem de determinada situação que ou o casal está passando, ou uma situação de uma doença grave na família, ou um caso de necessidade de estar faltando alguma coisa e deles acabarem ouvindo as conversas e sabendo o que estava acontecendo. E de eu sempre dizer para eles, não sejam aqueles que vão colocar fogo no parquinho. E se coloquem no lugar desse responsável, desse pai e dessa mãe. Por quê? Porque eles estão com a cabeça cheia e também estão passando por um problema. Então a senhora entende que vocês são adolescentes, que vocês têm os problemas de vocês, que é tudo mais exacerbado, que é tudo mais dramático, que é tudo muito maior do que um dia vocês vão enxergar como. E respeito isso. Já aconteceu comigo e vai acontecer com todos vocês que estão aqui. Agora, que quando as pessoas em casa tenham problemas, que vocês não sejam os primeiros a se revoltar, a pôr fogo no parquinho, a criticar, a julgar. Então, assim, muitas vezes funcionam porque eles não se dão conta, muitas vezes, do egoísmo e como eles estão tratando essas pessoas de casa que saíram para trabalhar o dia inteiro e que dentro, na medida do possível, faz o melhor por eles. Então, entrega de avaliações, por exemplo, agora, muitos pais irresponsáveis falando disso, Sabrina. Como eles não conseguem, como eles, de certa forma, são egoístas. Como eles querem as coisas do jeito deles e para eles e como eles querem. Independente, muitas vezes, de estar ao alcance desse pai, desse responsável. Então, isso é importante. Eu vejo que precisa ser retirado um pouco esse egoísmo que ele vem desse individualismo, para que eles possam entender também, abrir um pouquinho o coração no seguinte sentido. Quem cuida de mim também tem problema, quem cuida de mim também chora, quem cuida de mim também cansa. Quem cuida de mim também precisa viver, ser feliz, ter lazer. Quem cuida de mim precisa comprar alguma coisa para si. Quem cuida de mim também precisa ser cuidado, também precisa ser valorizado, assim como a criança ou adolescente também muitas vezes é valorizada em casa e não enxerga. Outro dia eu estava pensando, porque eu demorei a cozinhar, né, em casa, assim, porque o marido cozinhava. Cara, cozinhar é um ato de amor, gente. Eu que tenho cozinhado agora frequentemente, eu penso sobre isso. Sabrina, tu parar, tu ver os ingredientes, tu cortar, tu tá ali um tempão cuidando da comida, para ver o tempo da comida, o tempero da comida. Eu nunca me esqueço um senhor que dizia para mim, Tati, a cozinha da casa, tu tem que ter sempre um cuidado, porque é o coração da casa. E aí, eu, nesses tempos, tenho pensado, e não é que ele tem razão, porque tu vai ali com amor fazer tudo que tu vai fazer, do alimento, das coisas. Então, é um coração da casa mesmo. Uhum. E aí, tu pensa que tu fica ali um tempão para que eles apenas te digam assim, ai, que delícia que estava, que coisa boa. E o teu coração fica quentinho com aquilo. É um ato de amor, é um ato de doação. Tu te doa totalmente. E ainda se tu pega aquele adolescente que come uma coisa, ele em 10 minutos comeu, ai, mas que beleza, coisa boa. Tem mais? Ali, não, tu comeu tudo. E fica tudo ali pra ti, acabou. Mas aquele teu ato de doação faz com que tu não te estresse, tu ajeite tudo e ainda pensa assim, ai, que bom que todo mundo gostou, todo mundo comeu. Então, isso é se colocar no lugar. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu reclamava quando tu era jovem? Porque eu reclamava da minha mãe e do meu pai na escola. Eu reclamava de tudo. Eu contava, inclusive, tudo que acontecia em casa. Eu reclamava de tudo. Tá, e tu ouvia teus colegas reclamando? Algumas... Porque eu ouvia todos os meus colegas reclamando. Era sempre a mesma coisa, sabe? Algumas sim. E reclamava assim, que absurdo, minha mãe não me deu, meu pai não me deu o que eu queria, não ganhei, não pude ir, que chato, que saco. E não sei o quê. E aí, assim, com essas perguntas, porque daí tu me diz assim, que a maioria dos pais reclamaram. Tá, será que nós não estamos agora nesse... É que agora a gente chegou nesse papel, entendeu? E aí,
será que nós não estamos ficando sendo fracos? Dando tanta atenção para essa reclamação, que é normal, que a gente mesmo fazia. Eu não lembro minha mãe dando muita atenção porque eu reclamava. Eu lembro dela pegar e, tipo assim, era uma olhada ali, Deus o livre. Muitas vezes eu reclamava no pensamento também, né? Ah, não, no pensamento direto. Não a mãe pegava, falava alguma coisa pra mim e eu Pensamento pegava... direto. Mas olhando pra ela direto. Se ela soubesse que eu tava pensando dela... Horrores. É bem isso. Sabe? Só que agora a gente vive numa época onde a conversa ela extrapolou. Ela não fica mais só no tete-a-tete ali com as amiguinhas na escola. Não. Ela vai pra internet, ela vai pro WhatsApp. Quando vê a mãe e o pai pegam e descobre que tu tá falando. E também, claro, que a gente vê aí muitos jovens bem abusadinhos, né? Como eu disse, eu morria de medo. Eu falava no pensamento. Minha mãe mandava eu lavar a louça e eu ficava no pensamento. Às vezes a cara vinha e fazia, sabe? Essa careta aí. Aí eu tomava uma ruim. Não estou incentivando que se batam nos jovens, nas crianças. Só estou explicando que a gente não está também inventando a roda, que eu acho que isso já vem de muitos e muitos anos. E uma outra coisa, isso mudou também, né? Essa maneira de ver as coisas, daí a gente entra nesse novo olhar da criança e do adolescente que antes não tinha essa questão do bater é crime. Não tinha isso, né? Isso é uma coisa recente. Então, isso mudou bastante também na forma de educar, na forma dos próprios profissionais verem essa questão da infância. Como eu te comentei outro dia também, nessas novas pesquisas aí, agora comentando que a adolescência está indo até os 24. Meus olhos aí subindo e revirando. Pois então. É aí que eu me refiro, entendeu? A gente pegou e evoluiu a ponto de entender que sim, a gente pode ter uma educação baseada, pautada na conversa, no diálogo. Porém, a gente esqueceu que para existir uma conversa, um diálogo, precisa de pelo menos 2 pessoas interagindo, não é? Exato. Então, não tem como eu educar o meu filho se eu não estiver presente ali com ele. Não posso pegar e deixar um recado, nem existe mais secretária eletrônica, né? Mas não posso deixar um recado para ele ali no Zap Zap e dizer para ele aí, ó, escuta e te cria. Não tem como. Não. Né? Então, é aí que tá o problema. Mas então, né, depois desse papo aí, né, com pais, com filhos, bora juntar então essas ideias aí, né, e encarar essa responsabilidade, como tu diz, né, Tati, com o nosso coração quentinho, né? Exato. Então, acho que já ficou aí uma boa dica aí essa questão dos contratos aí que tu faz, é uma boa dica, realmente, mais um ritual da Tati um ritual, aí. São os contratos de convivência. E, gente, funciona, isso salva relacionamento, salva casamento, salva amizades, porque realmente, às vezes, quando a gente está incomodado com alguma coisa ali, nossa, um simples diálogo ali, um simples aperto de mão. Não, então vamos fazer assim. Mas eu ainda gosto de escrever, né? Por isso que eu falo em contrato de convivência mesmo. Eu dificilmente ainda digo, ainda deixo sem escrever. Se é uma conversa por WhatsApp, eu guardo e arquivo aquela conversa. Porque eu digo, bom, esqueceu, tá ali. Bem grande, eu retomo aquele dia. Então, até porque a gente vive correndo, vive numa pressão e tal, então é sempre importante rever essas questões de comportamento, se não está gostando. Eu tenho muito problema assim, ó. Eu sempre fui uma pessoa muito, e continuo sendo, muito educada, e para que eu desrespeite alguém, nossa, a pessoa realmente ela sai do prumo. E aí eu vou mesmo para cima, porque, né, aí não tem condições. Então, com a minha filha, eu sempre tive que conversar muito sobre isso, porque muitas vezes a maneira dela chegar, ou dela falar, de uma grosseria, assim, que eu não sei de que planeta, muitas vezes descia, sabe? E eu dizia para ela, isso me incomoda, a tua grosseria, isso me magoa. Então, assim, ó, se para ti é normal, para mim não é normal. Nós vamos ter que rever essas questões. Então, hoje, nossa, a melhor é, sei lá, 90%, né? Sim. Claro que sempre acompanhada com terapia, que desde jovem, isso eu já falei lá nos outros podcasts, que pela personalidade dela ali, se eu não me engajasse,
e não tomasse à frente o meu papel, eu ia, né, sucumbir. Então, precisou muito cedo, né? Sim. Essa coisa. Mas, então, eu dizia, me incomoda. Uma outra coisa que me incomoda muito também, e aí entra na questão de relacionamento. Tu tá falando A, a pessoa sai com B pra ti. Pomba, respira, espera terminar todo o assunto. Então, essas coisas entraram no contrato de convivência da minha casa. Entendeu? Porque não é possível. Porque lá pelas tantas eu comecei a não falar mais, então. Ah, não tá falando, tá calada? Claro. Claro, se não me respeita, eu não vou falar. Então tem que entrar um contrato de convivência. Porque se entram esses contratos, fica bom para as duas partes, as 3 partes, as 4 partes, enfim. Todo mundo sabe o que aquela pessoa não gosta. Ou o que vai aborrecer. Aí, do contrário, fica todo mundo ali por si, achando que está agradando, e muitas vezes não está. E está um clima pesadérrimo no local. Então, eu acho importante, digo isso para os meus alunos. Eu digo, vocês têm que aprender a ter um olhar sobre o outro. Porque muitas vezes tu está fazendo uma coisa ali que tu acha que está agradando, e aí a gente entra até no bullying com isso, porque muita gente gosta de trocar um bullying ali. O bullying, já falei sobre isso aqui, falo com eles. Quando é que vira o bullying? Quando tá vendo que a pessoa não quer e o cara continua fazendo. Então a mesma coisa, tem que passar isso na tua casa também. Então, Tem. Não, né? Mas Né? a gente. Não, passa. digo, a gente tem que. Pensei que estava falando Né? passar é repassar a fala. Isso, A fala a gente tem isso que aí passar. temos que sempre repassar. Então é muito importante. Fica essa dica aí para o pessoal que está correndo, não está conseguindo conversar. Fala com o marido só pelo WhatsApp, os dois trabalhando. A coisa tá difícil, esse capitalismo aí. É todo mundo 2, 3 empregos, todo mundo se virando. Então, assim, ó, façam esses contratinhos aí que vai dar certo, pessoal. Vai dar bom. E a minha dica aí é da gente sempre estar, né, revisitando ali as nossas atitudes, como é que tá a nossa rotina. Eu mesma aí, então, né, sou dona de falar aí para vocês o que a gente tem visto de ruim, de errado, mas me pego também sempre pensando no que eu posso fazer de melhor para melhorar, né? Então a gente sempre fala que a gente não é aqui dona da verdade, estamos bem longe disso, mas que é fato que a gente está sempre pensando em melhorar, em tentar ser melhor, e eu tento sim ser uma mãe, né? Se não a melhor, eu tento ser pelo menos uma mãe mediana, e acho que é bem por aí. Um outro assunto que eu queria aproveitar, a gente está bem na retinha final já do programa, mas eu queria aproveitar para falar, Tati, porque está bem latente aí até a questão das câmeras na sala de aula, sabe? Aí eu estava conversando com amigas e professoras e tal, e inclusive até teve uma aluna que pegou e falou assim: "Bah, Sora, vai gostar aí, ó, vai ter que trabalhar, vai ficar uma câmera te cuidando e não sei o quê". E eu disse assim: "Mas eu vou amar. Eu tô amando essa questão das câmeras dentro da sala de aula". E aí deixa a tua opinião aí também, o que tu acha sobre isso? Porque eu ainda disse para a aluna assim, ó, final do ano, uma bacia de pipoca e um copão de guaraná, e eu vou ficar passando os melhores momentos dos alunos, falando como se fosse isso, né? Mas ela com os olhão desse tamanho disse assim: "Quero só ver assim, ó, aqueles momentos assim, ó, só o suco, sabe? Do ano, assim, ó, daquele aluno que me mandou para longe 300 vezes, botar até remixado, assim, sabe? Ele falando, vai te, vai te, vai te. E a mãe olhando do lado, assim, olha o anjinho ali fazendo, Esse é meu aprontando". filho. E vai ter muitas que vão. Aham. Esse é o meu filho. Jamais eu pensaria uma coisa Sim. dessa, desse menino, dessa menina. Aham. E aí realmente. E olha, pessoal, dá funks maravilhosos de sala de aula. Dá. Não vamos. Olha, os DJs do funk, aí eles podem nas escolas pegar as nossas fitas. Exatamente. Que eles já vão ter Pancadão, auto remix. dá pancadão. Pancadão do ano. Aham. Assim, eles vão ter aqueles caprichados assim Aham. do ano. Sabe o hit do verão? Aham. Pode ir lá na escola em dezembro, pode ir lá pegar. Que já vai O ter. remix já vai estar lá, pronto. Não vai ter nem que fazer a composição. Porque o que Eu lembro nós, daqueles CDs que professores, tinha Electro ouvimos... Summer Hits, não sei o quê, pode pegar que tem lá na escola. Que o que nós, professores, assim, ó, o que nós escutamos
Não tá no gibi. Não tá mesmo. E aí, por que que eu entrei também nesse assunto, né? Eu acho que casa bem também com o tema do episódio de hoje, porque muitas vezes esse mesmo responsável aí que está trabalhando, né, que está se esforçando, ele vê o filho em determinadas horas apenas dentro de casa e pensa assim, não, fulano jamais falaria isso. Fulano fala sempre a verdade. Fulaninho é um exemplo. E o fulaninho dentro da sala de aula, ele é o Ele põe fogo no parquinho. terrorista. Isso, sobre isso. Na sala de aula. Põe fogo no parquinho. Exatamente. E aí, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre essa ciência de que a gente não cria o filho para nós, a gente cria o filho para o mundo. E é a partir disso que a gente começa a ver como que esse filho está se relacionando com as outras pessoas, como que ele está se comportando, se ele está respeitando ou não está respeitando. É a partir desse olhar que a gente começa a observar e descobrir quem realmente são essas crianças, esses adolescentes que a gente está encaminhando aí para uma vida adulta, né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio, foi o número 2 dessa série aí que nós estamos tratando no mês das crianças, no mês de outubro. Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário. Falamos aqui coisas do cotidiano, do dia a dia de pais, de mães, de crianças, de adolescentes. Curta lá, compartilha, deixa o like. E agora eu repeti de propósito, curta, comenta, compartilha dentro da remixagem que a gente falou, que vai ter aí nas salas de aula. Aproveitei aqui para remixar também esse curta, comenta, compartilhar. Curta, comenta, compartilha. E vamos lá. Para ver se entra na mente e ver se o Oli que tá aí assistindo, que eu sei que tu tá assistindo, hein? Ver se o Oli, ó. Comenta, compartilha. Senta o dedão ali no like. Comenta, compartilha. Então é isso, pessoal. Curta, comenta, compartilha aí o Sala Aberta. Semana que vem tem mais. E até lá a gente convida aí vocês a olharem para dentro de suas casas, tá? E perceberem, né? Que o cuidado ainda mora aí com vocês. É só ter um olhar mais apurado, tá, pessoal? Boa noite. Até a próxima. Isso aí.